CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Fala turma, 11 horas e 9 minutos. Muito bom dia para você ligado aqui na CBN Campinas. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Uma dourada segunda-feira para nós brasileiros. Estamos iniciando o CBN Esportes nesse clima e já começa com um giro de manchete com a melhor notícia da semana até aqui. O Brasil é ouro na ginástica. Rebeca Andrade deixou Simone Biles para trás no solo e conquistou o lugar mais alto do pódio. A ginasta agora se isola como a maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas. Ela quebra o recorde de medalhas do Robert Scheidt e também do Torben Grael, além de se tornar a primeira brasileira com 4 pódios em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Estamos falando, se não a maior, uma das maiores atletas da história do Brasil em Olimpíada. Rebeca Andrade escreve o nome na história e conquista o ouro. E tem uma imagem simbólica demais. As duas americanas que ficaram com a prata e com o bronze, respectivamente, né? Simone Biles está nessa foto, reverenciando Rebeca Andrade na posição mais alta, na posição de medalhista de ouro. Espetacular, momento histórico para o Brasil e a gente vibrou muito aqui na CBN. E agora o destaque da Ponte Preta, também iniciando a semana de forma positiva, muito bem com a vida macaca depois de mais uma vitória dentro de casa. Bom dia pra você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma ótima semana pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. 6 jogos, 6 vitórias da Ponte no Moisés Lucarelli, sob o comando do técnico Nelsinho Batista. E ontem, no Majestoso, com mais de 6 mil torcedores, a Ponte venceu o Avaí por 1-0 com um gol dele. É o Gé Vida, que chegou ao 10º gol na temporada 2024. A Ponte fecha o primeiro turno com a 4ª melhor campanha como mandante na Série B. Precisa melhorar o retrospecto agora como visitante para alcançar o objetivo. O próximo compromisso da Ponte é contra o Coritiba no Couto Pereira. Só que ontem tivemos emoções do começo até o fim do jogo e daqui a pouco a gente fala mais como a Ponte construiu a vitória em cima do Avaí. Mais Olimpíadas, a seleção masculina de vôlei enfrenta os Estados Unidos em busca de uma vaga nas semifinais no masculino. O Brasil perdeu os 2 primeiros confrontos em Paris contra Itália e Polônia e venceu o Egito. Já os americanos chegam invictos, depois de vencerem Argentina, Polônia e Japão. A decisão será nesta segunda-feira, às 4 da tarde. E o destaque do futebol paulista, Fábio Scheibe, está chegando aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fabião. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem o Palmeiras saiu atrás, mas empatou com o Internacional no fim de jogo e evitou a 4ª derrota consecutiva lá no Beira-Rio. Já o Corinthians, mesmo com 2 jogadores a mais desde o início da segunda etapa, apenas empatou com o Juventude por 1-1 na Neoquímica Arena e voltou para a zona de rebaixamento. Já o São Paulo venceu até então o líder Flamengo por 1-0, gol de Caleri, no Morumbi, e saltou na tabela do Brasileiro. O tricolor agora é o 6º colocado. Futebol feminino, o departamento jurídico da CBF vai entrar nesta segunda-feira no TASC, o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, com recurso para efeito suspensivo para que Marta possa disputar a semifinal dos Jogos Olímpicos na terça-feira contra a Espanha. A camisa 10 acabou levando o cartão vermelho direto no jogo contra as próprias espanholas da primeira fase e pegou 2 jogos de suspensão. E o destaque agora do Guarani, que já está em Fortaleza, terra boa, Antônio Lupi. Fortaleza é o local onde o Guarani vai encerrar o primeiro turno da Série B contra o Ceará. O jogo acontece amanhã às 9 horas da noite na Arena Castelão. Vai ser a primeira partida do técnico Alan Al no comando da equipe e a tendência é que o treinador mantenha o mesmo time que venceu o Brusque na última rodada por 1-0.
O Guarani precisa da vitória para fechar o primeiro turno com pelo menos 14 pontos e buscar a reação na segunda metade da competição. E o Atlético Goianiense demitiu o técnico Wagner Mancini. Sabe quem está chegando? Humberto Lúcia. É um ciclo, né? Lanterna da Série A está perto de fechar com o técnico da Chape para assumir o time na sequência da temporada. É muito parecido, né, o Atlético com a Ponte, né? Demite um treinador, por exemplo, aí quem são os nomes cogitados? João Brigatti, Gilson Kleina, Guto Ferreira. No Atlético sai um técnico, Humberto Louser, Eduardo Batista. Sempre esses. É um giro, né, Júlio? Um giro esportivo, né? Aliás, essa notícia tem uma relação muito forte com uma das cidades aqui da nossa região, sabe quem? Qual? Jundiaí. Por quê? Porque o Wagner Mancini foi campeão da Copa do Brasil com o Sim. Paulista, hein? E o Humberto Louser também Jogou no Paulista. mora em Jundiaí, se não me Mora em engano. Jundiaí. Mora em Jundiaí. Reside. Então, Jundiaí é... Lá no engordador. Você, ouvinte, pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Ouro pro Brasil, hein? Rebeca Andrade. Ô, Fábio Chaib, você chorou, Fábio Chaib, na hora do hino nacional? Ah, fiquei emocionado, cara. Fiquei muito emocionado demais. Você chora, Muito Chaib? legal. Ah, choro de vez em quando. Eu chorei mais. Hoje em dia a emoção toma conta, mas eu mantenho A postura. tento manter equilibrado. Mas eu fiquei muito feliz realmente com a Rebeca Andrade. Nessa manhã de segunda-feira, já com uma ótima notícia Aê! para o Brasil nas Olimpíadas, cara. Sabe quem chorou bastante? A Sandra, que pilota ao lado do Sim. Felipe Pereira, o CBN Campinas, mas ela chorou assim, ela não conseguiu conter as Copiosamente. lágrimas. Copiosamente. Eu recebi uma mensagem. A minha mãe, ela Ginasta. gosta muito de ginástica. Ah, ela gosta. Gosta demais. Tanto que assim, quando começaram os Jogos Olímpicos, ela já. Ó, sempre quando for a ginástica, me avisa com antecedência. E eu acordei cedo pra ver a qualificação. Acordei 6h30 ali, ela já tava assistindo já. E aí ela mandou a mensagem que o momento que marcou muito ela foi. E mãe é mãe, né? Foi quando a mãe da Rebeca. E é uma imagem exclusiva da Globo. A câmera exclusiva da TV Globo focou na mãe da Rebeca, Dona Denise, né? Me fugiu agora o nome, acho que é Dona Denise. E ela, abraçada com a bandeira, assim, chorando copiosamente. Foi um momento muito emocionante aí, envolvendo a consagração da Rebeca Andrade. Além de uma brasileira, você ver a sua filha derrotando Simone Biles, que é um dos maiores nomes da ginástica, e se consagrando, pelo menos pra mim, como... É Rosa Santos. Rosa, Dona Rosa. E a Rebeca se consagrando como a maior atleta brasileira em Jogos Olímpicos. Isso é muito emblemático, é uma imagem muito impactante, forte também. Então foi uma manhã de muitas emoções, né? Aqui no Grupo EP, todo mundo vibrando. E ainda bem que eu sou brasileiro, porque se eu fosse romeno, eu estaria muito chateado nesse momento. O que fizeram com a romena hoje cara, pelo amor de Deus. Era pra ser prata, pelo vai. eu acho que era pra ser prata. A Simone Biles, bronze. Mas pelo menos um bronze ali, acho que ela merecia. O salto dela, aquele salto duplo que ela fez, que vale dupla pontuação, inclusive, foi coisa linda de se ver. É isso aí, CBN Esportes está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h17. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Vamos com informações do trânsito. Thaís Azevedo está chegando aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Andrade Neves tem excesso de veículos da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant e mais à frente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, sentido centro, são boas as condições. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão próxima à Rua Doutor Delfino Sintra e mais à frente na saída da Rua Sacramento. No restante da via, trânsito fluindo bem, motorista segue sem dificuldades. A Avenida Brasil tem boa movimentação sentido Vila Nova. Quem segue no sentido centro reduz a velocidade na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade, tem lentidão somente na chegada ao Balão do Castelo. Júlio. Obrigado pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h21. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E no vôlei, começamos muito bem a segunda fase. A seleção feminina venceu a Polônia por 3-0 ontem, com parciais de 25-21, depois 38-36 e conseguiu uma grande vitória, fechando sem sustos o último set com 25-21. O Brasil agora vai enfrentar a República Dominicana nas quartas de final do vôlei feminino e chega com favoritismo para a partida. E hoje, no masculino, teremos Estados Unidos contra o Brasil. Brasil que venceu o Egito, conseguiu a classificação como o terceiro melhor colocado. Estados Unidos invicto por enquanto com 3 vitórias em Paris. Todo mundo torcendo para os meninos do vôlei. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. CBN Esportes Campinas.
11h23, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, ainda sobre Olimpíada, né? Aqui registrando as primeiras participações. Bom dia aqui para a CBN, obrigado Rebeca. Na ginástica, você é uma biblioteca. O Brasil agradece a essa boneca. Manda aqui medalha de ouro. O Jaime Galvão participando aqui, mandando a primeira mensagem. Bom dia, amigos da CBN. A árbitra de Brasil e França lembrou aquele árbitro do filme Boleiros, interpretado pelo Otávio Augusto, JP de Moraes. Cara, ela deu praticamente um meio tempo a mais de acréscimo, né, no Brasil e França no futebol feminino. Mas o Brasil suportou muito bem. A situação da cera é complicado, né? Quando você fala sobre valorizar, ganhar tempo. Quando é contra o seu time, né, Fábio Chaibi, irrita bastante, né? Mas quando é a favor, é até curioso, né? Porque o Brasil, daqueles 18 minutos, eu acho que tivemos 8 de bola rolando. Ficou muito tempo parado o jogo. Então foi, mas de fato, não me lembro em Olimpíada de um acréscimo tão grande assim, sem essa necessidade, né, Fabião? Foi algo que chamou a atenção realmente, o Brasil ganhando da França por 1-0. A árbitra deu 16 minutos, acabou sendo 18, quase 19, né? E essa cera é algo que acontece no futebol, por todo lado do mundo. Infelizmente é uma prática comum entre os jogadores, mas tem que ser pago realmente com os acréscimos, mas não o exagero que foi a árbitra. Realmente deu bastante tempo de acréscimo, mas no final deu certo, o Brasil conquistou essa vitória e chega forte aí à semifinal. Vamos ver se sem a Marta ou com a Marta, né? Tá no TAS, né? Que é o comitê arbitral lá da FIFA na Suíça. É difícil dizer aqui, né? Vai depender muito da FIFA. A imagem é muito forte, né, da Marta pegando o jogador. Né? E mais, né, Fábio? A FIFA, ela tenta interferir o menos possível na Olimpíada, né? Tenta interferir o menos possível no COI. Até porque o relacionamento entre as duas entidades não é um relacionamento muito amigável. Então eu particularmente tenho estado pessimista quanto à participação da Marta contra a Espanha. Vamos lá, né? Superou a França sem a Marta, quem sabe aí, caso a punição seja mantida, quem sabe isso não serve como combustível, como gás aí para o Brasil tentar mais uma vitória surpreendente contra a Espanha, que é uma seleção espetacular. E o que deixou o torcedor bravo no jogo contra a França é que ela deu 16 minutos de acréscimos, só que o problema, isso não foi só no jogo do Brasil, ela terminou aos 18, 19, então ela dá o acréscimo, só que depois ela deixa o jogo correr mais um pouquinho. Foi isso que causou todo esse desespero nos torcedores brasileiros, mas olha, também foi um momento incrível nas Olimpíadas, essa vitória do futebol feminino em cima da França. Né? Deu troco, né? Porque a França já tinha vencido o Brasil em outras oportunidades, agora quem sabe o troco na Espanha também, para que o Brasil possa avançar à decisão do futebol feminino. Bom dia, Lupe, Bom dia. JN, Fábio. Bom dia. E pro Carlão, esteja onde estiver, deve estar gastando as banquetas, matando a saudade do grupo de pagode dele dos anos 90. Ah, que beleza. O grupo Sem Condições. Era sucesso, Cristiano Salvione. Você sabe que sempre bem-humorado. Que o Carlão, eu vi uma foto dele e ele tá fazendo... Sabe o que ele pegou para fazer nas férias? Ele tá visitando vários estabelecimentos comerciais em busca de uma lâmina de barbear mais barata. Então, enquanto ele não acha, a barba vai crescendo. Se ele pintar a barba de branco, já vai concorrer a um cargo de Papai Noel no final do ano. Ô Lupe, daqui a pouco a gente vai falar da Ponte Preta, um destaque da Macaca. Você estava me contando que a campanha da Ponte como mandante já vai beirando aí recordes recentes, né? Sim, a Ponte tem aí a 4ª melhor campanha entre todos os participantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o Ceará, que ainda joga na rodada justamente contra o Guarani. O Ceará também tem uma campanha muito boa, jogando no Castelão, mas não chega à pontuação da Ponte Preta no fim do primeiro turno. Então a Ponte, ela encerra essa primeira parte da competição com mais de 80% de aproveitamento jogando como mandante. Nelsinho Batista é um dos principais responsáveis por esse número, né? Porque são 6 jogos e 6 vitórias jogando em casa desde que Nelsinho chegou. O problema, Júlio, é quando a Ponte pega o Viracopos e sai para jogar fora de casa.
A Ponte ainda não venceu como visitante e busca a primeira vitória contra o Coritiba na abertura do segundo turno da Série B. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre como foi a vitória da Ponte Preta em cima do Avaí, que teve emoção até o fim. Tivemos também a estreia do uniforme, né? Então temos bastante a falar sobre a atuação da Ponte. E só para passar também aos bugrinos, o Guarani já está em Fortaleza, né? Amanhã tem a estreia do professor Alan Al. O Guarani ainda nos últimos ajustes. Daqui a pouco a gente vai tentar projetar esse bugre que pode, inclusive, repetir a escalação, né? Se o Alan Al entender que a escalação do jogo contra o Brusque, do Marcelo Cordeiro, beira o ideal do que ele tem de ideia para esse momento, ele tem a chance de repetir a escalação, né, Lupe? Exatamente. O Alan Al pode repetir o mesmo time que venceu o Brusque por 1-0. É claro que hoje ainda tem o último treino, mas esse último treino é aquele mais leve, né? Até por conta da viagem. Guarani chegou ontem, né? Se não me engano, sim, na cidade de Fortaleza, para o duelo contra o Ceará. Então, se nada de errado acontecer, se o técnico Alan Al não tiver nenhum problema antes da partida, ele pode manter aí o mesmo time, ou se ele achar necessário, alguma mudança aí tática pensando nesse duelo contra o Vozão. Maravilha, então daqui a pouco a gente vem com informações do futebol de Campinas. Mandar um abraço aqui para o Antônio Wilson, Nova Europa. Se a Ponte ganhar todos os jogos em casa, ela vai subir. Um abraço aqui também para o Gramário, que está dizendo que a CBF vai contratar a árbitra da França contra o Brasil para apitar os jogos do Corinthians. Gramário, tá, nem assim o Coringão lá está conseguindo vencer. Daqui a pouco o Fábio vai atualizar informações também dos jogos dos paulistas na Série A. Corinthians de volta à zona de rebaixamento. Você trouxe na manchete rapidinho, eu sei que a gente já está em cima do laço, a demissão do técnico Wagner Mancini do Atlético, e ontem nós também tivemos uma demissão na Série B, hein? O Goiás demitiu o Márcio Zanardi, que inclusive já trabalhou aqui em Campinas, né, no Guarani, estava no São Bernardo. Márcio Zanardi não é mais o técnico do Goiás, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás perdeu para o Novo Horizontino ontem por 2-1, e esse resultado causou a demissão do Zanardi. A torcida do Goiás está realizando uma campanha nas redes sociais. Sabe para quem assumir a equipe? Antônio Oliveira, ex-técnico do Corinthians. Será? Eu acho possível, né? Porque a rotatividade é muito limitada. São sempre os mesmos nomes, né? Eles ficam, parece que num rodízio ali. Só que agora tá ampliando pra Série B também, né? Alguns técnicos trocam Série B por Série A e vice-versa. O futebol brasileiro com mais do mesmo. Deixa eu ver se o Gilmar Dalpozo também tava na corda bamba aqui. Deixa eu ver se ele foi demitido ontem. Não, ainda não. Ainda não foi. Ontem eu conversei com o meu grande amigo Boaventura, que é setorista do Avaí lá na CBN Floripa. E a jornada lá só terminou... Tá morando mal também. Tá morando mal. A jornada deles, ela se estendeu por conta dessa possibilidade de demissão, mas ainda não. O Avaí segue com o Gilmar Dalpozo. O Avaí chegou a 9 jogos sem vitória na Série B. 11h31. Daqui a pouco a gente volta para falar de Campeonato Brasileiro, Séries A e B. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de agosto de 2024. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que faz uma projeção do mercado de trabalho, atingiu em julho o maior nível desde setembro de 2022. O índice subiu 2,2 pontos na comparação com junho e atingiu 81,6 pontos. A alta confirma a trajetória positiva iniciada no fim do ano passado. De acordo com a FGV, nenhum dos 7 componentes do indicador antecedente de emprego teve resultado negativo. A maior contribuição partiu da situação atual dos negócios e serviços. A ginasta Rebeca Andrade conquistou a 2ª medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris. Ela se consagrou na disputa no solo. Mais cedo, Rebeca já havia batido a americana Simone Biles na trave. As duas, no entanto, ficaram fora do pódio. Com o resultado, na prova seguinte, Rebeca se isolou como maior vencedora olímpica da história do Brasil, com 6 medalhas. No quadro geral, o país passou a ocupar a 15ª posição. O Brasil tem 2 ouros, 4 pratas e 5 bronzes. O conflito fundiário entre indígenas e produtores tem deixado moradores da área rural de Douradina, em Mato Grosso do Sul, sob tensão. Em novo confronto, entre a noite de domingo e a madrugada de hoje, 6 pessoas ficaram feridas na disputa armada pela terra chamada de Panambi-Lagoa Rica. Nenhuma delas quis atendimento médico. A Força Nacional, o Batalhão de Choque e a Polícia Militar estão no local. De acordo com representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a situação está controlada no momento. Os embates na localidade já duram mais de 20 dias. A Caixa Econômica Federal vai distribuir entre os trabalhadores até o dia 31 de agosto parte do lucro obtido em 2023 com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. No ano passado, o FGTS teve um ganho recorde de 23 bilhões e 400 milhões de reais. O percentual a ser repassado ainda não foi definido e deverá ser determinado pelo Conselho Curador, em reunião marcada para esta semana. No horário de Brasília, 11 horas 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em São Paulo com Leonardo Dai. A brasileira Ana Sátila não conseguiu a classificação para a final do caiaque cross feminino. Aconteceu agora há pouco a bateria semifinal. A Ana Sátila estava na 2ª posição até a reta final da prova, o que bastaria para se classificar à final, mas acabou superada pela francesa Angélique Houg e pela britânica Kimberly Woods, portanto, saindo da disputa por medalha. O pessoal até brincou, né, que a Ana Sátila foi a atleta que mais competiu na Olimpíada, porque todo dia tinha uma competição para disputar. Agora acabou a Olimpíada para Ana Sátila, sem medalha na canoa individual, sem medalha no caiaque individual e sem medalha também no caiaque cross. O tênis de mesa do Brasil está em disputa neste momento, 8ª de final das equipes masculinas. O Brasil já venceu os 2 primeiros jogos contra Portugal. 3-2 nas duplas e 3-0 do Hugo Calderano em cima do João Geraldo. Está acontecendo agora o jogo do Guilherme Teodoro contra o português Marcos Freitas. Primeiro set, por enquanto, 2-1 para o português. Se o Guilherme Teodoro vencer este jogo, o Brasil fecha a série com 3-0 e se classifica para as quartas de final. Débora. Muito obrigada, Leonardo Dai, em São Paulo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 37 minutos. Vamos atualizar informações dos times de Campinas. Falar da Ponte Preta, para alegria de Zé Neves, hein, que está nos ouvindo aqui na audiência. Está dizendo que o Zé, ele é um cara de provocações, né? Sim.
Então ele tá relacionando, negócio de Simone Biles aí, caindo. Eu então, já ele dei está nessa esperança dele aí, né? Mas grande abraço pro Zé. Grande abraço, Grande Zé José. Neves, que está comemorando mais uma vitória da Ponte contra o Avaí. O Avaí. Professor Nelson com 100% de aproveitamento em casa. 6 jogos, 6 vitórias. Isso é muito bom. Isso é excelente, Júlio. 100% de aproveitamento. O técnico Nelsinho Batista tem à frente da Ponte Preta jogando no estádio Moisés Lucarelli. E ontem, um jogo difícil, um jogo com muitas emoções para o torcedor da Ponte Preta. Porque o Avaí, ele começou melhor o jogo. O Maurício Garcês teve 2 excelentes oportunidades. Uma parou na trave e depois o goleiro Luan, que foi o substituto do Pedro Rocha, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, acabou freando o atacante catarinense. A Ponte até que melhorou depois, só que chegava com muita dificuldade à meta do Avaí. No segundo tempo, a Ponte por muito pouco não abriu o placar com o Gé, depois de um voleio meio que esquisito do atacante e que o goleiro César fez uma boa defesa. Na sequência, um dos lances mais capitais do jogo. O William Potker, você lembra de William Potker? Sim. Torcedor da Ponte ontem estava no alambrado pedindo a volta dele, hein? Artilheiro em 2016, né? Exatamente. O William Potker ganhou uma disputa de bola com Gabriel Risso no meio-campo. Ele saiu cara a cara com o Luan, que como se fosse um goleiro de futsal, de handball, saiu do gol e fez uma defesa espetacular. Quando o jogo caminhava para um 0-0, aos 32 minutos, Everton Brito cruzou da lateral direita e Gé, de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Foi o 10º gol do atacante Gé na temporada 2024. E ele fez o gol que garantiu a vitória para a Ponte Preta. Mas, no último lance, o Joilson, num carrinho, acabou atingindo o peito na bola e depois ela pegou no braço. O árbitro marcou o pênalti. Isso nos acréscimos do segundo tempo. O VAR acionou o árbitro de campo e ele invalidou a penalidade para explodir o estádio Moisés Lucarelli. Vitória da Ponte Preta por 1-0. O técnico Nelsinho Batista, depois da partida, em entrevista coletiva, falou a respeito da mudança de comportamento da Ponte do primeiro para o segundo tempo, o desempenho de Luan, Everton Brito e Gé, que foram um dos principais jogadores da partida, e também colocou fim à polêmica envolvendo o boliviano Luiz Aquim. No intervalo nós conversamos com os jogadores se assentaram mais dentro do nosso posicionamento e conseguimos tirar aquele espaço que nós estávamos dando para eles no primeiro tempo. E eu acho que o segundo tempo foi bem melhor e merecidamente a vitória. Bom, eu acho que o Luan é um goleiro que a gente tem acompanhado, é a segunda oportunidade que ele está tendo desde quando cheguei aqui. Uma foi contra o Brusque, ele foi bem, hoje também ele foi muito bem, né? Fez defesas importantes para a gente. O Brito é um jogador que está se recuperando, né? Quando nós chegamos aqui ele ainda não tinha jogado, mas tinha um problema e foi resolvido isso dentro do dia a dia do departamento médico. E o Gé é o artilheiro, né? O Gé, você sabe que as bolas, se chegar, as possibilidades de gol são muito grandes. E comprovou mais uma vez hoje, né? Eu acho que não só esses 3, mas principalmente o segundo tempo, a equipe foi mais compactada e produziu melhor. Não, eu não estou relacionando o Aquim porque tem jogadores melhores que ele, em melhores condições. Por isso mesmo, eu procuro sempre levar os melhores. Em termos do dia a dia, eu levo aquilo que eu acho que vai produzir mais para o time dentro do campo. Por isso que ele não está indo. Esse é o técnico Nelsinho Batista, com a vitória, a Ponte Preta na tabela de classificação. Está na 9ª posição com 26 pontos. O Sport, que é o 4º colocado, tem 29. Ou seja, são 3 pontos a menos que o time pernambucano tem, da Macaca, que tem como objetivo aí o acesso. A Ponte, como eu disse, Júlio, encerrou então o primeiro turno da Série B com a 4ª melhor campanha como mandante. Ela está atrás do Mirassol, do Vila Nova e também do Santos, que aliás foi o único time que venceu a Ponte Preta na Série B no estádio Moisés Lucarelli.
E atenção para os números, hein? A Ponte ela ganhou 22 pontos jogando em casa. Ela tem 26 no total, ou seja, os outros 4 empates que aconteceram como visitante. São 9 jogos em casa, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 20 gols marcados e apenas 8 gols sofridos. Um saldo positivo de 12, com 81,4% de aproveitamento. A Macaca tem jogando nos seus domínios. Próximo compromisso da Ponte acontece contra o Coritiba na abertura do retorno. O jogo está agendado para domingo, Dia dos Pais, às 4 horas da tarde, contra o Coritiba, que está numa fase bem difícil na competição. Essa partida acontece no Alto da Glória, no Couto Pereira. A Ponte se consolidando, né, Fábio? Dentro de casa, utilizando a força do Majestoso. 6 vitórias seguidas dá muita moral, muita confiança pro time. Se a Ponte conseguir ajustar essa campanha fora de casa, eu acho que ela pode sim fazer um campeonato não apenas de segurança, mas flertar ali, né, com a parte de cima da tabela por mais tempo, né, Fabião? Espetacular a campanha da Ponte Preta no Moisés Lucarelli, né? Mais uma vitória ontem complicada, difícil. O Avaí fez um bom jogo, bom primeiro tempo, mas a Ponte conseguindo os 3 pontos e subindo ainda mais a tabela de classificação. Apenas 3 pontos do G4, é claro que tem ainda jogos, o Sport tem jogos a menos também, essa rodada falta ser complementada, mas a Ponte pode sonhar sim no retorno, conseguindo essas tão desejadas vitórias fora de casa, conseguir algo maior na competição, que é deslumbrar aí uma vaga de acesso à Série A do ano que vem. A Ponte também que ganha, né? Ganha com a confiança do treinador, mais um jogador ganhando confiança do treinador, ganha um bom reforço dentro do elenco. O Everton Brito está fazendo bons jogos, né? Desde aquela partida contra o Vila Nova. Agora o Everton Brito foi fundamental no passe para o gol do Gé também. E ontem fez um bom jogo também, atuando pela Ponte Preta. O Antônio Wilson está perguntando aqui: o goleiro reserva da Ponte não passa mais confiança do que o titular? Eu não quero entrar nesse mérito para vocês não falarem que eu persigo o Pedro Rocha, mas eu acho que é o mesmo nível dos dois. Só que o Pedro... E o Luan mais experiente também, né? O Luan mais experiente. O Luan, nos últimos 4 jogos que ele jogou aí, nos únicos 4 jogos, né, que ele jogou desde 2021, ele não foi vazado, né? Então é um goleiro... Eu acho que é muito difícil, né, assim, mudar. Até porque o Pedro Rocha fez defesas importantes contra o Paysandu, naquele jogo fora de casa. Depois contra o Vila ele pega um pênalti. Contra o Sport ele vacila com a expulsão. Mas o Nelsinho vai ter que equilibrar isso. Eu acho que se mudasse o goleiro agora, ia fazer... Não sei se ia fazer bem pro grupo ali. Então eu acho difícil o Luan roubar essa vaga do Pedro Rocha nesse momento. Porém... Acho que a gente pode bater o martelo aqui que o Luan é a opção de imediato da Ponte. Sim. Ele define o William Arthur agora como terceiro goleiro e ele tá ali numa sombra grande pro Pedro Rocha. Se o Pedro bobear, ou se ele não mantiver atuações de segurança, aí eu acho que o Luan vira uma ameaça. Isso faz bem pra Ponte, no modo geral. Essa atuação do Luan ontem, ela inclusive... ela vai colocar, como você disse, né? Ela não pressiona, mas faz com que o Pedro Rocha... Tira da zona de conforto, né? Exatamente. Porque ali o goleiro titular, ele tá ali, aí sofre alguns questionamentos, aí você faz a seguinte pergunta: bom, mas quem que é o reserva? É o Luan. E ontem o Gabi trouxe um dado curioso, né? Poucos jogos nos últimos anos, 4 jogos, né? Sim. Então aí como é que você vai depositar confiança num goleiro que tá completamente sem ritmo? Só que aí o Luan entra e faz uma boa atuação, e tem uma boa atuação. Ou seja, ele vai obrigar o Pedro Rocha a sair da zona de conforto, melhorar aquilo que ele precisa melhorar junto com a comissão técnica e principalmente com os preparadores de goleiros da Ponte Preta. Mas se existir uma desconfiança com a saída do Kaique França ano passado, eu acho que essa desconfiança não existe mais. A Ponte hoje bem servida com o Pedro Rocha, com o Luan e com o William também, que eu tô curioso para ver, né? Porque desses 3... é o jogador que tem uma bagagem de jogos maior, né, em relação a Pedro Rocha e em relação também ao Luan. Mas ele hoje, pelo que a gente entende desse desenho dos goleiros da Ponte Preta, o William aparece como a terceira opção, o Luan é o segundo e o Pedro Rocha, que cumpriu suspensão ontem, retorna provavelmente pro duelo contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Aliás, tem outro detalhe bonito no uniforme da Ponte, hein? O de número 3, em comemoração aos 124 anos da Ponte, que acontece no mês de agosto. Mas ontem, o pessoal, inclusive na arquibancada, muitos torcedores já
compraram o novo uniforme da Ponte, que deu sorte também ontem na vitória em cima do Avaí. Muito bem, 11 horas e 48 minutos. Daqui a pouco tem informações do Guarani. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 50 minutos, Antônio Lupe, informações do Guarani, já está em Fortaleza amanhã, tem duelo contra o Ceará na estreia do professor Alan Al. E hoje encerra a preparação do Guarani, o Alan Al, atividade que acontece no CT do Floresta, lá em Fortaleza, para os últimos ajustes de posicionamento. O Guarani que viajou ontem, chegou em Fortaleza para esse duelo contra o Ceará, e é o seguinte, o Guarani ele precisa da vitória, por quê? Com a vitória, o Guarani chega a 14 pontos. A gente já falou bastante aqui que iguala, né, aquela pontuação que o Alan Al pegou o Vila Nova em 2022 e salvou a equipe do rebaixamento. Com um detalhe importante. Se o Guarani já tem vitórias a mais do que o Vila naquela ocasião. O Vila virou o turno com 14 pontos, mas só com uma vitória. O Guarani já tem duas. Se virar com 14 e 3 vitórias... Isso é um cenário muito positivo e dá mais confiança, claro que a situação é desesperadora, vai precisar de uma campanha de G4, uma campanha de campeão no segundo turno para escapar do rebaixamento. O Alan Al, que chegou na segunda-feira, teve a semana inteira para trabalhar, na última segunda-feira, e ele está regularizado e vai comandar o Guarani no duelo contra o Ceará, que é fortíssimo. Eu estava até observando aqui a campanha do Ceará em casa até agora. É a 8ª melhor. O Ceará ele fez 18 pontos, são 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. A equipe do Vozão tem jogando na Arena Castelão, jogando em seus domínios. E a tendência é que o técnico o técnico Alan Al mantenha o mesmo time que venceu o Brusque por 1-0 na última rodada. Vladimir no gol, Pacheco na direita, Douglas e Matheus Salustiano na zaga, além do Jefferson na esquerda, Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias no ataque, Ayrton, João Vitor e também o Caio Dantas. Claro, hoje tem a última atividade, os jogadores estão concentrados, se não tiver nenhum problema até momentos antes da partida, esse é o provável Guarani para enfrentar o Ceará pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece amanhã, 9 horas da noite, com transmissão aqui da CBN Campinas. Júlio. Muito bem, 11 horas e 52 minutos. O Guarani precisa de um resultado fora de casa, né, Fábio?
a pressão aumenta, porque o Botafogo venceu, né? Então o Botafogo foi para 22 pontos. O Guarani tá com 11, então são 11 de diferença. E a Chape ainda joga. Então não basta ter vencido, quebrado aquele jejum interminável contra o Brusque. É fora de casa, o Fortaleza é um time que tá brigando na parte de cima. O Ceará, perdão. Que tá brigando na parte de cima, próximo do G4. Em algum momento o Guarani vai precisar de um resultado surpreendente se quiser escapar do rebaixamento, né, Fabião? Mesmo porque o retrospecto no Série B foi muito ruim, né? Muito abaixo. O Guarani não tem conseguido as vitórias, conseguiu a última vitória contra o Brusque. E é justamente isso, começou a rodada a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, agora está a 11. Quer dizer, mesmo com a vitória contra o Brusque, é uma areia movediça, né? Você vai subindo, mas depois desce conforme a rodada vai se passando. O Guarani não pode esperar mais, tem que realmente vencer essa partida fora de casa, pelos números que o Lupe trouxe aí também, pensando em algo parecido com o Vila Nova, e também para não se desgarrar, né, da parte desse primeiro time fora da zona de rebaixamento, porque senão, tá sobrando um turno apenas, vai ficar muito complicado, a situação já é complicada, pode ficar ainda mais. O Guarani que vem confiante, né, da última vitória, e tenta realmente surpreender o bom time do Léo Condé, né, que assumiu o Ceará. O Ceará jogando em casa é muito complicado também. O Léo Condé não fica no banco, hein? Contra o Guarani. Ele passou por uma cirurgia e vai ficar 10 dias afastado do Ceará. O Anderson Silva e o Renatinho Negrão, que são os auxiliares, vão comandar a equipe contra o Guarani. Então tem um desfalque no banco de reservas aí, o Vozão, que não perde há 3 jogos. O Guarani que se movimentou, né, no mercado, trouxe 6 reforços, né? Marlon Maranhão, o último deles, ainda não estreou, pode estrear amanhã. Ficou no banco contra o Brusque, né? Exatamente. Só que aqueles jogadores encostados não acontece nada, né, cara? Eles não são reintegrados, não são negociados. Tô falando aí de Diogo Matheus, tô falando de Pedro Henrique, zagueiro, Kaique, volante, Camacho, volante. São jogadores que seguem no grupo, né? Acho que o que dificulta, principalmente nos jogadores, nos que chamam mais a atenção, no caso o Diogo Matheus e o Camacho, é o número de jogos, né? Eles já atingiram o número que permite jogadores se transferirem para times da Série B, que são 9 jogos, né? Eles completaram já os 9 jogos. Inclusive o Camacho estava na mira de algum clube aí, que aí teve essa situação, essa definição de 9 jogos e impediu a transferência. Então, são jogadores que jogam ou a Série C ou D. E muitos resistem a isso, ou né? eles vão jogar fora do Brasil. Porque muitos resistem a jogar a Série C. E tem a questão do salário também, né? Série A pode? Pode. Mas é difícil, né? Mas aí não, depende, o problema é encontrar interessado, né? Sim. Né? Porque aí os times da Série A vão avaliar, poxa, o Camacho é um jogador de nome, ponto. Mas, idade também, mas né? não vem sendo utilizado no Guarani, que é o lanterna do campeonato, porque isso conta na hora de você avaliar o mercado, né? Nem todo time está acompanhando o jogador individualmente. Ele vai olhar para a situação do time, olhar para o jogador e não estar sendo utilizado, ele acaba desvalorizando, né? Então é difícil negociar mesmo. É uma bomba aí para o Guarani resolver, senão os jogadores vão ficar no elenco sem ser utilizados até o final do ano. E mesmo assim, continuam recebendo porque tem contrato até o final do ano, ou seja, são jogadores que estão aí recebendo, mas não estão sendo utilizados. É um desafio que a diretoria tem. Conselho de Administração, o Pastana. Eu acho que é o maior desafio agora. Como já chegaram 6 jogadores, podem chegar mais, eu acho que o principal desafio agora é, com todo respeito, né, mas se desfazer desses jogadores para que não tenham problemas lá na frente, problemas que eu digo, problemas financeiros. Fábio Scheibe, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos a goleada do Botafogo assumindo a liderança, porque o São Paulo venceu o Flamengo. Corinthians e Juventude empataram num jogo de muitas reclamações sobre a arbitragem, principalmente do Juventude. E do lado do Corinthians teve também. E no duelo no Beira-Rio, Inter e Palmeiras ficaram 1-1, a rodada movimentada aí para os times de São Paulo. Fábio Scheibe. Começando com o Palmeiras, o Abel mudou o sistema ontem, né, jogou no 3-5-2, mas no primeiro tempo o mesmo filme se repetiu dos jogos passados. O Palmeiras não criava, não finalizava no gol. O Internacional, num golaço do Bruno Henrique de fora da área, fez 1-0 e o Palmeiras no segundo tempo conseguiu mudar a postura, colocou o Felipe Anderson no lugar do Dudu. O Palmeiras criou mais, teve mais chances de gol e mereceu realmente o empate que só veio no finalzinho
com o contestado Rony, mas o Rony sempre marcando presença, marcando mais um gol para o Palmeiras. O Palmeiras evita a 4ª derrota consecutiva, que seria algo inédito nessa passagem de Abel Ferreira pelo Verdão. O Corinthians ontem, com 2 jogadores a mais, desde o começo do segundo tempo, apenas empatou. Sofreu um gol logo cedo, né, do Alan Ruschel, do Juventude. Juventude abriu o placar, conseguiu se defender bem, mas teve o goleiro expulso e mais outro jogador também no início da segunda etapa. E ficando com 9 jogadores, o Corinthians pressionou, conseguiu um empate, mas foi pouco para o Corinthians, que volta à zona de rebaixamento e preocupa bastante depois de um bom início do Ramon Dias. Já o São Paulo, mais uma vez, batendo o Flamengo. Parece que o Flamengo não consegue vencer o São Paulo de jeito nenhum. Nesse ano, o Caleri marcando mais um gol no sábado à noite. O Flamengo começou a rodar como líder da competição, mas com a vitória do Botafogo caiu para segundo colocado. O Flamengo que entrou com o time reserva, né, misto, Tite preservando para a Copa do Brasil, não teve forças de bater o São Paulo, que vai para a 6ª colocação. Tricolor pensando mais nessa etapa do Brasileiro. São Paulo, 6º colocado, tem duelo contra o Goiás na quinta-feira pela Copa do Brasil, podendo passar de fase, né? Maravilha. Pois é, uma rodada boa pro Botafogo, né? O Botafogo consegue devolver aí a diferença de 3 pontos pro Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos ainda. O Palmeiras também fica um pouco mais longe, né, do Botafogo nesse momento, porque, como o Fábio citou, esse empate do Palmeiras deixa o time a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, então são 6 de distância já. E, cara, o Fortaleza, se ele vencer o Cruzeiro hoje, meu amigo... Como é que funciona? O Fortaleza vai pra 39, 3º colocado, são 5 vitórias seguidas já, né? E quantos pontos ele vai ficar do Botafogo? Você pode me confirmar isso aí? 4. 4. Eu posso falar uma situação aqui? No Cruzeiro, se vencer também... Com um jogo a menos ainda, hein? É verdade. É, bem lembrado, porque se ele vence o jogo a menos, ele vai a 42, fica 1. Eu posso falar uma situação aqui que vocês vão me chamar de louco. Fala rapidinho, tá acabando o tempo. Fortaleza caminha para conquistar um título importante. Brasileiro, Copa do Brasil. Fortaleza tá organizado e tá perto aí de um título importante. Já teve, né? A Sul-Americana não conseguiu, mas o Fortaleza vai conquistar. Grande Fortaleza, grande Marcelo Paes, um dos maiores presidentes da história do Fortaleza. O Leão do PC. Gente, 4 horas. A última notícia. Vai, Fábio Chay, pelo amor de Deus. Se eu não deixar ele falar, ele morre. Se classificou na Série D. A Inter de Limeira tá nas 8ª de final. Agora bateu a Avenida nos pênaltis. Boa. O Major Levi Sobrinho, hein? Vai enfrentar quem, Chaibe? Vai enfrentar o Nova Iguaçu. Do Rio de Janeiro. Isso. Tá Primeiro jogo no Major, hein? Major Levi Sobrinho no Limeirão. E o 20, segundo no 22 pênaltis. E, rapaz, eu tava acompanhando esse jogo, Fábio Chaibe. Eu tava numa confraternização com os colegas. E aí o que aconteceu? O último, o pênalti que poderia dar a vaga pra Inter na série. O Café bateu, né? Bateu com cavadinho, o goleiro pegou. Você imagina o torcedor da Inter que estava no estádio. Não eram muitos, não. Mas deve ter ficado pé da vida. Aí depois o goleiro Rafael Pinha, a lei do ex, não se concretizou. E aí o Juan, com RH, mandou a bola pro fundo da rede. Tem que melhorar o público. Tem que melhorar. Tem que melhorar o público, gente. Pô, é mata-mata, vale acesso. Limeirão tem que estar mais lotado. Fica aí a reflexão. A proposta aos torcedores do Leão. Vambora. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um abraço. CBN Esportes Campinas.